Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Começamos então aqui a nossa primeira palestra do nosso Congresso Florestas Online 2024 e vamos começar abrindo aqui, agradecendo ao pessoal que já está entrando aqui logo cedo. O João Comério, Paulo Cardoso e amigos do Florestas Online, bom dia e parabéns pelo Congresso, que é uma referência e cada vez mais importante para o nosso setor. O João está falando lá de Campinas, São Paulo. Manuelzito Botelho, bom dia a todos. Lá de Sete Lagoas, Minas Gerais, Carlos Rogério França. Bom dia a todos, parabéns, Paulo Cardoso e equipe pela iniciativa e incentivo em disseminar informações e conhecimento. A Carolina Moraes está lá de Lages, Santa Catarina. O Ítalo Felipe Teixeira, de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Quem mais? A Sara Fialho está falando lá de Barra Bonita, São Paulo. Ricardo de Assis Brandão, bom dia. Ronaldo Trescente, bom dia, Paulo, vai dar certo, parabéns, estamos juntos. É porque caiu a nossa internet, mas voltamos com tudo. E eu vou dizer uma coisa, o nosso primeiro palestrante de hoje foi o primeiro convidado do congresso desse ano. Porque a gente tem um grupo chamado No Fire Brasil, que é do nosso congresso No Fire, e o Marcos está sempre lá com informações importantes. Falei, Marcos, você tem que participar do Florestas Online, porque as suas informações são muito importantes. Então, quero dar meu bom dia. Guilherme, coloca aí o nosso palestrante do lado. Bom dia, Marcos. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os participantes dessa nona edição. Uma satisfação poder contribuir com uma temática tão importante em que, na verdade, nós vamos abordar aqui dois dos grandes temas atuais, né? De um lado, os incêndios florestais e de outro, as mudanças climáticas e como isso está interrelacionado. Bom, e olha que nós tivemos grandes problemas esse ano, né? Não foi só aqui, não, no mundo inteiro, né? Então a gente fica perguntando, são as mudanças climáticas, o que afinal que está acontecendo? Por favor, Marcos, responda essa pergunta para a gente, nos informe. Afinal, o que está acontecendo? São as mudanças climáticas, são incêndios florestais que estão, é o mundo que está mudando, falta estrutura, que afinal o que está acontecendo? O tema é seu, a palestra é sua, é com você, Marcos. Muito obrigado, Paulo. Bom, a gente vai falar, então, sobre essa temática desse novo normal, em que, em função de todas as mudanças que houveram em termos de temperatura, de ciclos oceânicos, de ciclo atmosférico, e como isso está se manifestando, tá? A gente tem hoje uma recorrência desses eventos e eles estão ficando, além de mais recorrentes, mais intensos, tá? Eu sou engenheiro florestal, formado pela Federal de Santa Maria, no milênio passado, especialização também na universidade, o meu mestrado em ciência remoto no INPE e meu doutorado na área de desastres naturais, com o foco em vulnerabilidades secas, embora eu trabalhe também com diversas outras tipologias, tá? Eu participei de uma série de contratos já, tanto do Banco Mundial quanto a nível Brasil, são mais de 500 projetos, e eu participo de reuniões mensais do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento de Alerta e Desastres. Amanhã nós teremos a reunião de outubro, em que a gente faz um prognóstico sobre a questão de como está o clima nesse mês e como ele deve se comportar nos próximos 3 meses. Além disso, eu participo de uma série de outros comitês, onde eu troco muita figurinha para estar sempre atualizado. Bom, a estrutura da apresentação está dividida em 4 tópicos. A gente vai fazer uma rápida introdução sobre o que acontece em termos de mudanças climáticas e eventos extremos no Brasil. Em seguida, um diagnóstico geral desses incêndios florestais, tá? Vamos simular quais são os cenários climáticos daqui até 2040, com base em modelos que hoje são validados pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, e a cereja do bolo. Qual é o risco climático que nós temos hoje nas horas de maior ocorrência de incêndios no Brasil? Bom, todo mundo já percebeu na pele ou conhece alguma história em relação a essas mudanças, e nós tivemos aqui, em agosto desse ano, 1,30 graus, temperatura média global, acima da média. Isso desencadeou, tanto no primeiro semestre, excesso d'água em algumas regiões, como aqui no Rio Grande do Sul, agora no segundo semestre, falta de água, e mesmo onde não queimou floresta, a gente respirou fumaça, né? E nesse mapa da direita, vocês podem perceber que, para setembro, a gente teve vários municípios brasileiros com temperaturas médias acima do normal, em até 5 ou até 7 graus e meio, como mostram essas figuras, essas áreas mais escuras, né? E por que isso está acontecendo?
Desde 1880, mês a mês, a gente percebe nesse gráfico aqui o seguinte: quanto mais azul, quanto mais escuro, mais baixa é a temperatura em relação a essa normal. Quanto mais vermelho, mais alta. E fica muito evidente que de 80 para cá, praticamente não temos mais azul. Todos os meses a gente tem tido problemas de recorde de temperatura. Agosto do ano passado foi o agosto mais quente da história. O problema é que mês a mês nós fomos batendo todos esses recordes já há mais de 12 meses. E aí o que aconteceu em agosto desse ano? Agosto de 2024 foi o ano mais quente. Então, opa, deixa eu atualizar esse slide todo mês, né? Sumiu agosto de 23. Então, nós temos tido exemplos de eventos extremos. Aqui, no evento agora de maio de 2024, Mussum, no Vale do Taquari, à esquerda, como estava no ano passado, à direita, logo na primeira semana, não foi só o rio Taquari, foi todo o rio Guaporé que acabou alagando. E para que vocês tenham uma dimensão, aqui nós podemos perceber, foi uma área de 3.600 quilômetros quadrados, essa é a mancha de inundação em todo o estado, né, de Santa Maria até o litoral, de Porto Alegre até lá Pelotas e Rio Grande. E o superlativo desse evento de maio está aqui, ó. Em 30 anos, nós tivemos 161 óbitos. Em 30 dias, nós tivemos 182 e ainda com 31 desaparecidos. Tá? E, logicamente, o outro lado da moeda, a escassez de água, temos tido em áreas de cana, de eucalipto, de mata nativa, em beira de estrada, muitos e muitos eventos que fazem com que essa questão do incêndio florestal esteja piorando cada vez mais ano a ano. Além disso, nós tivemos agora em setembro, isso aqui é uma tela recuperada, tá, do dia 10 de setembro, que mostra 3 informações importantes. Tá? O colorido se refere à concentração de particulados, tá, das fumaças dos incêndios florestais, das queimadas. Em branco, você tem umas setinhas que mostram a direção dos ventos e os pontos vermelhos mostram a ocorrência de focos. Então, nós tínhamos aqui mais de 4.000 focos ativos e mostrando uma pluma de fumaça que cobre boa parte da América do Sul. Né? Nós chegamos aqui em Porto Alegre a ter 62 miligramas por metro cúbico, mais de 12 vezes acima da média recomendada pela Organização Mundial da Saúde, e até surgiu um cartoon do Fraga, um cartunista local, que pega a criança errada na escola porque não se dava para enxergar nada. Bom, semana passada nós tivemos uma outra demonstração do poder dessas mudanças climáticas. Né? A temperatura média do mar no Golfo do México é de 26,7 graus. O que nós tivemos? 32 graus. Então, essa diferença de quase 7 graus, tá? Numa área de milhões de metros cúbicos de água, acaba gerando muita energia, muita evaporação e alimentando sistemas de nuvens. Qual é o grande problema que nós temos hoje, Paulo e ouvintes? Em 1860, a nossa média de temperatura mundial, ou seja, a média da Antártica com a média de Manaus, do Saara, do Alasca, era de 13,62 graus. No ano passado, ela foi de 15,25, ou seja, uma diferença de 1,63 graus. Tá? Nós realmente temos que ser muito otimistas e muito bons para evitar que até 2050 a gente só deixe isso aumentar mais 0,37, tá? Que é o que foi preconizado no Acordo de Paris. Vamos supor agora que eu tenho o poder de, ao jogar dados, gerar um evento extremo. Ou seja, se eu tirar um 12 com 2 dados, eu vou ter um incêndio no Pantanal, ou uma seca na Amazônia, ou um dilúvio no Rio Grande do Sul. Ao jogar esses dados, quantas chances nós temos de tirar um 12? 1, 6 e 6. Agora vamos fazer o seguinte nessa analogia. Vamos pegar esse 1 grau a mais que já aumentou a temperatura e vamos colocar nos dados. Então, eu tenho agora dados de 2 a 7. Então, quantas chances agora eu tenho para tirar um 12? 2? Não, eu tenho 4, porque agora eu tenho 6 mais 7 e 7 mais 7. Então, eu quadrupliquei a minha probabilidade de ter um evento extremo. Tá? Vamos pegar essa teoria e colocar ela na prática? Aqui, esse gráfico, nós temos os últimos 30 anos de os eventos mais extremos, ou seja, aqueles que geraram decretos de emergência e calamidade pública por parte das prefeituras. Tá? Nós vemos um crescimento de pouco menos de 300 em 94,
para 2 anos seguidos agora, 22 e 23, com mais de 5 mil. Quando a gente agrupa esses eventos extremos em climatológico, meteorológico, hidrológico e outros, excluindo o Covid, a gente vê o seguinte: nós tivemos quase 65 mil decretos de emergência, dos quais 29 mil foram de estiagem e 2 mil foram de incêndios florestais. Lembrando que aqui é quando o município declara um estado de emergência. Na verdade, o número de estiagens e o número de incêndios florestais é muito maior. Agora vamos ver o seguinte: como é que é a distribuição desses caras ao longo do Brasil e no caso específico do Rio Grande do Sul, tá? A gente vê aqui que predominam os climatológicos. 45% dos eventos extremos hoje no Brasil são de secas e incêndios florestais, tá? E agora vamos fazer o seguinte: eu vou dividir por década. Eu vou pegar o número de eventos que aconteceu na última década, 2014 a 2023, e vou dividir pelo número de eventos que aconteceram de 94 a 2003. Pois bem, gente, esse é o número de mudança. A gente teve um aumento de 308% nos últimos 20 anos dos climatológicos, de 162% nos meteorológicos, 226%. Então, na verdade, aqui está a prova dos 4x. Porque quando eu tenho um aumento de 294% de eventos hidrológicos no Rio Grande do Sul, significa que aumentou 300%. 100% dobrou, 300% quadruplicou. Bom, em 2014, nós tivemos o lançamento do primeiro livro de censuramento remoto para desastres, do qual fui convidado para escrever o capítulo 7, que versa sobre incêndios florestais. E naquela época, a gente já tinha o seguinte quadro, tá? Em branco, onde não teve foco de incêndio florestal, aqui excluam-se as queimadas que não incidiram em áreas florestadas, e se verificava que, na época, o arco do desmatamento, que é em preto lá em cima, concentrava maior número. Historicamente, a gente sabe que limpagem de pastoreio e de área agrícola para preparar para a safra de verão, né, é agosto, setembro, outubro. Então, 70% dos eventos acontecem nessa época. E aqui eu fiz uma clusterização. Eu dividi o número total de eventos pelo número de eventos que aconteceu em área florestada, e vejam que nós temos 5 clusters. Lá em cima, os estados que queimam muito pouco, tá? Então, o número de eventos em relação ao total de eventos é muito pequeno. Lá embaixo, estados que queimam muito, né? No caso do Acre, 11.223 dos 11.225, na época, naquele período de 2000 a 2009, quando foi feito esse livro, queimavam muito mais que 90% da área. Mas agora vamos atualizar esse estudo. Quantos focos nós tivemos nos últimos 5 anos? Tá? Simplesmente quase 1 milhão de focos, tá? Distribuídos aqui por bioma, sendo que quase a metade na Amazônia, quase 30% no Cerrado e pequenas contribuições, agora aumentando do Pantanal, mas do Pampa. Quando a gente transforma isso em área queimada, aí a gente começa a ter uma dimensão um pouco maior, tá? Aqui nós temos o total em hectares, e o que a gente verifica de interessante? Que no gráfico da esquerda, a área queimada no Cerrado está diminuindo e a área da Amazônia está aumentando. É praticamente um espelho, tá? E do lado direito, o impacto que a gente está tendo no aumento já 2 anos de queimadas, incêndios florestais em áreas de plantios comerciais, tá? Logicamente, a área de mangue vai ter sempre pouco impacto. Aqui não se considerou as formações campestres, tá? Bom, quando eu sumarizo tudo isso, eu tenho simplesmente, a gente queimou uma área maior do que o estado de São Paulo e ainda sobrou 12%. Então, a gente tem tido um crescimento muito grande da área queimada ano a ano, tá? Reflexo de mudanças no regime de distribuição de chuvas, aumento de períodos de seca, como nós tivemos Brasília, mais de 150 dias sem chuva e baixa umidade atmosférica. Quando eu analiso, por exemplo, uma área de formação florestal que teve um incêndio florestal em 1 ano, eu tenho aqui um total de 9 milhões de hectares. Quando eu analiso quanto a área que teve 2 incêndios florestais em 2 anos, eu reduzo isso para 4,9. Aonde eu quero chegar? De acordo com um estudo feito pelo pessoal aqui do Brasil, a gente tem um impacto muito grande da recorrência de incêndios florestais sobre a floresta. E o que acontece? Eu tenho uma redução de 44% na biomassa acima do solo e de 27% da área basal num primeiro incêndio.
Quando essa área sofre um segundo incêndio num período curto, essa redução de biomassa de 44 vai para 71 e a biomassa de 27 vai para mais de 50%. E aí o que nós temos? Quando se faz o diagnóstico por estado, nós temos aqui 10 estados que concentram 80% de todos os incêndios florestais e todas as queimadas do Brasil, tá? Vamos fazer uma análise agora em função de estados, municípios e de áreas especiais. Que são isso? São as unidades de conservação, sejam elas de proteção integral ou uso sustentável, as terras indígenas já homologadas ou em estado final de homologação, assim como os assentamentos rurais, né? Isso já consolidados no que estão sendo homologados, e as áreas quilombolas. Então, a gente tem aqui mais de 11 mil áreas, e vejam que interessante, em 10 estados eu tenho 80% dos municípios, em 12% dos municípios eu tenho 80% dos focos, em 3% das unidades de conservação de proteção integral eu tenho 80% dos focos. Qual é a notícia ruim? É que, independente do nível da análise, em 100% dos casos, o risco climático vai aumentar. Então, se nós já temos hoje 80% dos focos nessas áreas, a tendência é que essa contribuição negativa se consolide cada vez mais, tá? A minha indignação em relação a mudanças climáticas vem do fato de que há mais de 30 anos, tá? Eu fui delegado do IPCC lá em 94, se fala em aquecimento global, em mudanças climáticas, mas a gente já tem tecnologia para responder 3 perguntas. O que vai acontecer? Quanto, que intensidade isso vai ter e, principalmente, aonde isso vai acontecer. É isso que a gente passa a falar a partir de agora. Bom, o que se faz? Se junta variáveis de uso do solo, de relevo, de clima, se cria regras de negócio e se dá uma inteligência espacial para que se possa fazer análise. Ou seja, a meta aqui é não ver apenas a ponta do iceberg, mas o iceberg como um todo. Então, vamos ver um exemplo aqui. Um desses modelos, tá, chamado BESM, me permite avaliar como é ou como era, né, o volume de chuvas no Rio Grande do Sul. À esquerda, vocês podem ver a área em roxa. Chovia mais do que 1.500 milímetros. Tá? A área em azul claro, de 900 a 1.200. O que tende a acontecer de agora até 2040? Então, num cenário de aumento de emissões, que ao se consolida, a gente tem um aumento de 40 mil quilômetros quadrados nessa área que mais chove. E vejam que a área azul reduziu. Mas eu não posso fazer inferências estatísticas com base em um único modelo, tá? Porque esse modelo me deu 40 mil quilômetros quadrados a mais. Outro poderia dar 41 ou 39. Então, o que a gente faz é uma equalização a partir da média de diferentes modelos. E aí, a gente faz a análise de 5 principais variáveis climatológicas. Em função do tempo, eu vou me deter em 2 delas, que são muito importantes para a área florestal e para os incêndios florestais, que é o volume de chuva, precipitação anual total, e percentual de dias muito quentes, o que me dá a ideia de impacto de onda de calor. O que é precipitação diária extrema? Chuva, aquele temporal em 24 horas. Máximo de dias secos consecutivos. Risco de estiagem. Temperatura máxima. Por si só, já diz o que é. Bom, aqui à esquerda, então, nós temos o IPCC prega que a referência é sempre o período de 30 anos entre 61 e 90. Então, aqui nós temos à esquerda áreas que chovem de 0 a 300 milímetros por ano e áreas que chovem quase 4.000 milímetros por ano. Vejam o que acontece daqui até 2040, tá? Porque não é assim, chegar a 2040 e passamos a ter uma mudança. Já está acontecendo. Então, vejam que é uma diferença bem interessante em áreas de tons mais escuros, né? As áreas mais quentes que chove menos e áreas que chovia mais passa a chover menos. De uma linha geral, se nós traçarmos um paralelo um pouquinho acima de Curitiba para cima, nós vamos ter redução de volume de chuvas. De Curitiba para baixo, nós vamos ter um aumento do volume de chuvas. Associada a essa questão da alteração do regime pluviométrico, nós temos um impacto enorme em ondas de calor. O que considera uma onda de calor? Vamos supor que a temperatura em São Paulo, em outubro, seja 25 graus, normal climatológica de 30 anos. Se eu tiver uma temperatura de 28, 29, eu estou 3 ou 4 graus acima dessa normal climatológica. Isso configura uma onda de calor.
E o interessante é que de 61 a 90, nós tínhamos todos os 27 estados com 31 a 60 dias de ondas de calor. Logicamente, eu quero lembrar que um dia de muito calor em Belém é diferente de um dia de muito calor na Serra Catarinense. Cada um tem as suas condições próprias. O que acontece daqui para frente? Nós vamos ter um aumento exponencial. Vejam que a única região que permaneceu com 31 a 60 dias é o sul do Rio Grande do Sul, lá a região de Pelotas, Rio Grande, né? Todo o resto do Brasil vai ter aumentos muito críticos, e eu ressalto aqui dois exemplos. Nessa área central do Rio Grande do Sul, de 31 a 60 dias, nós passamos até 3 meses de dias muito quentes. Naquela região ali em cima, no Mato Grosso, até 7 meses. Então, é muito impactante passar de 31 a 60 para 181 a 210 dias de muito calor. Isso vai impactar tudo o que faz fotossíntese e tudo o que respira, tá? Quando eu faço uma análise em relação a essas áreas especiais, tá? A gente está vendo aqui quantas unidades de conservação eu tenho, 2.120. Em 64 delas, eu tenho 80% dos focos de queimada. Ou seja, 32% dos quase 1 milhão de eventos foram em áreas, nem todas federais, porque eu tenho unidades de conservação que são estadual e municipal, mas a imensa maioria, 1/3 desses focos, praticamente foram em áreas federais que precisam ser fortalecidas em relação a monitoramento e fiscalização. O grande impacto é o seguinte: dessas 616 áreas que concentram esses 80% das queimadas, eu tenho um quadro muito crítico, porque vai haver redução de chuva no lado esquerdo, na imensa maioria delas, né? Apenas 5 não vão ter redução de chuva, vão ter aumento, mas de até 10%. E no lado direito, a gente vê que a imensa maioria vai ter um aumento de mais de 300% nos dias de calor. A combinação de redução de chuva e de aumento de onda de calor só me leva a uma coisa: maior risco de incêndio florestal. Então, vamos começar a fazer essa análise mais detalhada em níveis. Quando eu pego os estados, tá? Eu tenho os 10 estados que concentram 80% desses focos, e o que acontece? Em 7 deles, a gente vai ter redução de chuva de 10% a 50%, em 3 deles, de até 10%. O problema é que em todos eles eu tenho aumentos, e aumentos muito significativos de ondas de calor. E lembrando que 7 desses 10 estados concentram quase 7 milhões de hectares de eucalipto, por exemplo. Então, isso vai ser necessário se pensar em adaptação e mitigação, tá? Porque a média de redução é de 13%. O problema está no gráfico a seguir. Eu tenho um aumento de 296. Vejam a diferença absurda que tem entre o que era de 61 e 90 e o que passa a ser até 2040, tá? Aqui, olhando as áreas de proteção integral, tá? Eu tenho 737 áreas de proteção integral, em que 36 focos, em média, por unidade, e em todas elas eu também tenho, de um lado, essa dinâmica de redução, né? Só tem uma delas que aumenta o volume de chuva, em todas as demais diminui, e do lado direito, a maior parte também tem aumentos bem significativos dessas ondas de calor. Quando eu olho agora unidades de conservação de uso sustentável, a situação fica pior, tá? Porque eu tenho um aumento ali, ó, o número de média de focos por unidade passou de 36 para 59, tá? Então, daquelas 1.383 unidades de conservação de uso sustentável, eu tive 66 mil focos. De novo, a mesma situação, independente do nível que a gente vai analisar. Reduz chuva, mas reduz mais em termos proporcionais, né, na classe de maior impacto, que é de 10% a 50%, e do outro lado aumenta justamente nas áreas em que triplica ou quadruplica esse efeito de ondas de calor. Quando a gente vai para terras indígenas, sejam elas homologadas ou não homologadas, tá? A gente tem aqui de 512 áreas indígenas, nós temos que 43 delas respondem por esses 80%, e, de novo,
33 tem uma redução mais significativa no volume de chuva do que as 10, em que reduz até 10%. 7 delas têm um aumento de 200 a 300 e 36 têm um aumento de mais de 300%. A mesma coisa vai acontecer aqui em relação às terras indígenas não homologadas, tá? É um número bem menor, são 120, mas em 14 delas a gente tem a repetição desse padrão, tá? E aí o que acontece? Quando eu avalio aqueles 10 anos iniciais que eu mostrei lá no livro, tá? Logicamente, lembrando que a parte da esquerda desse gráfico mostra resultados de 10 anos e o da direita de 5 anos, mas a gente teve um aumento de 78 mil para 108 mil em áreas de unidade de conservação, independente da sua tipologia, e de 51 mil para 69 mil em áreas indígenas. A questão aqui que me chamou a atenção é que a taxa de crescimento anual é igual, praticamente, 177% em áreas de unidade de conservação e 173% em áreas indígenas. Bom, vamos para os últimos 3 níveis, tá? Áreas de assentamentos rurais. É a categoria de área especial que tem o maior número, são 7.425 assentamentos rurais, em que a gente tem 417 deles respondendo por esses 80. Vejam que interessante, embora sejam áreas que sejam utilizadas para agricultura, aqui eu tenho 16 focos por unidade, por área. Ou seja, eu tenho muito mais foco de queimada hoje em unidade de conservação e em terra indígena do que eu tenho em áreas de assentamento rural que são destinadas justamente à produção agrícola. Nesse caso aqui, um raro caso de aumento também de chuva, né, mas em apenas 3 desses assentamentos, enquanto a imensa maioria reduz de 10% a 50%. Do lado de cá, nada de novo, 255 assentamentos com aumento de mais de 300%. Nos assentamentos que estão em fase final de reconhecimento e homologação, a história se repete. Dos 713, 33 concentram mais de 80%, ou seja, se nós quisermos fazer uma política mais efetiva realmente de fiscalização e monitoramento no âmbito de áreas públicas, nós precisaríamos monitorar com mais detalhamento 616 dessas quase 11.300 áreas, tá? E, finalmente, o último nível, quilombolas, tá? Nós temos aqui de 377 áreas, 45 delas são as mais críticas, e, de novo, em uma delas tem aumento de chuva, mas menor que 10%, e em todas as demais, a velha receita, redução drástica do volume de chuva e aumento exponencial das ondas de calor. Bom, vamos dar um exemplo, porque isso não vai se limitar às áreas especiais. Eu estou dando um zoom aqui em Telêmaco Borba, um grande polo florestal do Brasil, e vejam que em toda essa área, tudo bem, estamos falando de uma área que está em escalão para 50 mil, né? Mas a gente pode ver que toda essa área dessa quadrícula está nos reservando um aumento de 121 a 150 dias de muito calor, tá? Toda e qualquer cultura, independente de ser cultura agrícola ou uma cultura florestal, ela tem uma temperatura ótima de funcionamento. Então, à medida em que eu excedo essa temperatura ótima, eu vou ter redução da taxa de fotossíntese. Isso implica em que, eventualmente, uma certa hora do dia, a planta desligue e só volte a ligar mais tarde, quando ela sentir que está numa condição mais favorável. Isso pode, no caso das culturas agrícolas, estender o estágio vegetativo, o que vai aumentar o ciclo vegetativo, e que em alguns lugares do Brasil, notadamente no centro-oeste, não vai mais permitir que o cara plante milho, safrinha e soja. Ele vai ter que optar por um dos dois. No nosso caso, a gente vai ter impactos e algumas empresas da base florestal já estão relatando queda de produtividade nos seus incrementos médios anuais. Por quê? Porque já estão sofrendo esse efeito duplo da redução de chuva de um lado e do aumento exponencial de áreas de ondas de calor do outro, tá? Eu citei lá no começo que eu participo de reuniões mensais do CEMADEM, tá? A última foi no dia 12 de setembro e aqui nós temos a climatologia, ou seja, a média de 30 anos, mostrando à esquerda, né, a parte de precipitação e à direita a parte de temperatura. Vejam que a previsão para setembro, outubro e novembro, tá, mostrava um aumento, uma anomalia positiva de chuva no sul, por isso que está em azul, a área em branco sem anomalias, e quanto mais vermelho, maior a anomalia negativa, ou seja, de redução
de chuvas, e é o que a gente tem verificado, né, em Roraima, em Rondônia, no Pará, em boa parte de todo o centro do Brasil. À direita, temperaturas muito mais altas, anomalias positivas, praticamente de São Paulo para cima. Tá? Em relação a El Niño, Laninha, tá? A tendência é, amanhã nós teremos a próxima reunião, é de que se verifique os novos números. Por enquanto, a tendência é que haja uma neutralidade. A probabilidade de uma laninha, como se configurava até agosto, reduziu, mas ainda é 41%, mas os gráficos aqui mostram que em cinza, daqui até o começo do ano que vem, a gente deve ter uma tendência de neutralidade, o que seria muito bom. Tá? A próxima reunião, como eu falei, ocorre amanhã. Nesse mesmo evento, a gente faz uma análise de gestão de risco e impacto de fogo. Então, no mês passado, nós tínhamos aqui um total de 573 municípios, que estão em vermelho no mapa da esquerda, que apresentavam um risco de alerta alto. Tá? Outros 639, um risco alto. Ou seja, tirando aqui a região sul, que ainda está com o solo encharcado, desde junho do ano passado, o risco de fogo no Brasil inteiro continua muito alto. Tá? Finalizando, eu queria deixar muito clara, usar essa imagem aqui. Tá? Em 88, nós tivemos o Carl Lewis vencendo a medalha de ouro dos 100 metros rasos, fazendo a prova em 9,92. Esse ano, em Paris, o Seville foi 1/100º de segundo mais rápido e foi o último, terminou em 8º. Nós tivemos a chegada mais uniforme da história do atletismo. A diferença entre o primeiro colocado e o último foi de 0,12 segundos. E é isso que nós precisamos fazer. A gente precisa correr na mesma direção, na mesma velocidade, de preferência de mão dada, porque os desafios são enormes em função de todos esses números que eu mostrei para vocês. Tá? Finalizando, eu gostaria de deixar aqui esse comparativo de 4 épocas diferentes. Tá? Porto Alegre, ali em cima, na orla do Guaíba, em uma situação normal, sem cheia, como ficou em setembro do ano passado, em novembro e agora em maio. O rio Jacuí, que é um dos maiores rios do estado, saiu de uma margem de 500 metros de largura e chegou a 25 quilômetros. Ou seja, a gente precisa parar de brincar de avestruz e precisa começar a resolver problemas sérios, complexos, com mais seriedade. Não é pintando o cubo dessa maneira que a gente vai resolver a questão. Então, nós temos aqui um desafio enorme, porque a gente levou 174 anos para aumentar em 1,1 grau a temperatura média da Terra. E nos últimos 4 anos, a gente aumentou 0,53. Então, nós passamos de um aquecimento de 1,5, que seria o limite acordado pelo Acordo de Paris, e se não for feita um ajuste muito grande em termos de adaptação das nossas florestas, das nossas culturas, da nossa vida urbana e rural, e também esforços de mitigação, a gente vai ter um impacto cada vez maior. Eu quero lembrar aqui que o número de eventos extremos no Brasil aumentou 225%, mas o impacto econômico aumentou 1.300%. Então, eles estão ficando mais recorrentes, mais impactantes, e com esse cenário de que a gente vai ter uma redução de chuva na maior parte do Brasil, isso não significa que vai deixar de ter temporal lá em cima, e nem significa que a gente não vai ter estiagem no Rio Grande do Sul. Vai ser uma eterna gangorra, Laninha, El Niño, alguns raros anos de neutralidade, como se anuncia essa próxima safra, mas a gente tem um desafio adicional de se preparar, de se adaptar e de mitigar, porque os efeitos disso sobre tudo o que faz fotossíntese, como eu já mencionei antes, vão ser muito grandes. Tá? Finalizando, eu quero deixar bem claro que não existem metas sem planos e não existem planos sem diagnósticos. Tá? A pergunta é, nós temos tempo suficiente? A gente quer acreditar que sim, mas a gente está ficando rapidamente sem. Como o bode desse exemplo aqui, a gente tem margem de erro? Não, não tem mais. E a notícia ruim é que a gente não tem ainda recursos suficientes. Precisa muita pesquisa, muita análise para que esse impacto... A gente vai conseguir evitar os eventos? Eu acredito que não. Mas a gente pode reduzir os impactos? Eu acredito que sim. Tá?
Muito obrigado. Eu termino com essa frase da Marie Curie, que há mais de 100 anos, falando sobre energia, né? Nada na vida é para ser temido, apenas compreendido, mas agora é hora de entender mais para que a gente possa temer menos. Tá? Os meus contatos estão aqui e eu me coloco à disposição para perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Eu vou pedir então para o nosso diretor. Volta lá na sua apresentação, Marcos, aí do seu contato, pedir para o nosso diretor. Isso, coloca mais tempo aí o contato do Marcos, já que você vai ter uma reunião amanhã, muita gente vai querer saber. E aí, o que aconteceu? Mudou alguma coisa? Então tá aí os contatos do Marcos, para vocês anotarem. Se você tiver um celular, já coloca no QR Code aqui, já pega o contato do Marcos. Tá bom, obrigado, Guilherme, nosso diretor. Vamos lá, Marcos. Então é o seguinte. Queria começar aqui agradecendo as pessoas que estão nos assistindo, começando aqui com o Roosevelt Almado, nosso palestrante, também nosso amigo. Bom dia a todos e todas, muito sucesso, grande Paulo, parabéns pela realização, falando de BH. Adalberto Brito, nosso palestrante, vai estar falando com a gente essa semana. Bom dia, pessoal, boa semana a todos. João Comério, sucesso, Marcos, tema importantíssimo. A Mari Easter, Belo Horizonte, Minas Gerais. Daniel Pinto, bom dia a todos. Armando Vieira, bom dia, de Viçosa, Minas Gerais. Daniel Pinto, Água Clara, Mato Grosso do Sul. Henrique Fonseca, bom dia a todos. Antônio Augusto, bom dia, de Soretama, Espírito Santo. Henrique Fonseca, aqui no litoral ocidental do Maranhão, Floresta dos Guarás, pré-Amazônia maranhense. Legal. Eliezer Lima Gonçalves, bom dia, grato pela oportunidade. Alexandre Lima, bom dia, muito bom esse tema e palestra. Eliezer Lima Gonçalves falando aqui de Oxford, na Grã-Bretanha, muito legal. A Karina Wolff, buenas. Mário Ferraz, bom dia. Jaguariaíva, Paraná. O Gerson Henrique Externadist, apreciei a fluência e a profusão de dados analisados. Bom dia a todos. Valquíria, bom dia de Araxá, Minas Gerais. E eu começo fazendo a minha primeira pergunta. Marcos, pode dar stop share na sua apresentação para a gente ficar só nós dois aqui na tela? Marcos, é o seguinte, às vezes eu ouço algumas pessoas falando assim, mas essa inundação que teve no Rio Grande do Sul foi igual a de 1900 e tanto. Mas esse incêndio foi maior ou foi igual ao que de 100 anos atrás? Ou seja, há 100 anos atrás, 90, 50, já aconteceram alguns incêndios, algumas catástrofes, né, no mundo. Né? O maior incêndio florestal lá no Ártico, também na Europa e tudo mais. Ou seja, o, o que tem aí? O que acontecia antes, o que acontece hoje? Tem mudanças climáticas. Por que acontecia antes e por que acontece hoje? Porque se acontecia antes, a pergunta que sempre fazem para mim é, mas já aconteceu. Quer dizer que lá atrás não tinha mudança climática, mas também já acontecia? Explica para nós. Bom, basicamente, a gente tem uma diferença muito grande entre a população e as áreas ocupadas, tanto em áreas urbanas ou áreas rurais, imagina a extensão de áreas de agricultura, de plantios comerciais, de áreas urbanas, lá atrás tinha um impacto menor. Então, a gente tem hoje Isso é cíclico, na verdade. O que nós estamos fazendo é acelerando, né? Como esse exemplo que eu dei. A gente levou 174 anos para aumentar 1,1 e em apenas 4 anos aumentou 0,5. Ou seja, a gente está catalisando. Eu faço a analogia do seguinte: deixa o teu carro no sol durante 1 hora no verão. Aquela radiação entra, passa pelo vidro, aquece todo o interior e ela não consegue retornar para fora. Deixa 3 horas, o efeito é muito maior. O que a gente está fazendo com as emissões de CO2, e nós estamos emitindo 62 bilhões de toneladas de CO2 por ano, foi o dado do ano passado, a gente está fazendo com que essa concentração aumente muito. A vida útil do CO2 é de 100 a 150 anos. Então, ele demora muito para se decompor. Quando a gente acelerou essa concentração de gases, né, nós passamos lá de 350 partes por milhão em 1850, agora para 422, é um crescimento muito expressivo. Isso acaba fazendo com que se concentrem, né? A gente está tendo todo dia na mídia, em qualquer continente, um misto, né, de escassez hídrica, incêndios florestais em Portugal e dilúvio no norte da Alemanha, no mesmo continente. Então, assim, a gente tem um impacto de que todas essas mudanças acabaram acelerando
essa emissão, né, aquele exemplo que eu dei lá do Golfo do México, 32 graus de temperatura da água, né? Aqui a gente tem, em média, no Atlântico, 21, tá? Lá é 24, 25. Quer dizer, isso é muita energia que acaba fazendo com que um grande volume de água vá para a atmosfera e isso vai precipitar em algum lugar, né? Eu costumo dizer que evento extremo nunca é um acidente isolado, é que nem acidente de avião, né? Lembrando aqui, em maio, nós tivemos uma frente absurda de frio entrando pela Argentina e uma frente de ar quente estacionada em Santa Catarina e Paraná. Um ciclone extratropical no litoral do Rio Grande do Sul. Um rio voador trazendo umidade da seca da Amazônia. A porta de entrada foi o Rio Grande do Sul, tivemos 478 municípios afetados, tá? Quase 2 milhões e meio de pessoas afetadas. 90% da indústria gaúcha, em algum grau, foi afetado. Teve um impacto muito grande na agricultura, em áreas florestais, e isso não vai ser um privilégio do Rio Grande do Sul ou do Brasil. A questão é que nós somos um dos países que tem o maior potencial de ser afetado por esses eventos, né? É o leste da Ásia, a África e o Brasil, muito mais do que quem realmente causa esse problema, que são os grandes países envolvidos, né? China, Estados Unidos, a Europa. Mas, assim, voltando à tua pergunta, a gente teve eventos muito grandes, a questão é que agora eles impactam muito mais em termos de população e de economia e tendem a se agravar porque a receita toda é de um quadro que nos exige essa capacidade de adaptação, uma vez que não vai ser possível evitar. Para evitar essa mudança toda, Paulo, a gente teria que parar de reduzir a emissão de CO2 e mesmo que a gente parasse de reduzir tudo hoje, ia levar 100 anos para ela acabar. E tem um detalhe que é importante. O efeito é global, então não adianta o Brasil fazer a parte dele se a América do Sul não fizer. Não adianta a América do Sul fazer o seu papel se o resto do mundo não fizer. É outra pergunta que você me faz assim, ó, mas tem jeito, né? Porque quando aconteceu a Covid, ficou aquele ano inteiro tudo parado, ou seja, em Veneza deu para a água ficou transparente, os animais voltaram para a cidade, parece que o buraco da camada de ozônio diminuiu, ou seja, o ar ficou melhor, correram menos eventos climáticos de grande porte, ou seja, tem jeito, é isso? Tem jeito. O que nós precisaríamos é ter essa postura que nós tivemos em relação ao buraco de ozônio, que está quase regenerado, mudou muito, né? Porque se substituiu aqueles gases sintéticos que eram usados para refrigeração, principalmente, por outros gases que não têm esse impacto, e precisaríamos de uma mesma postura em relação à Covid. Foi a única época em que a emissão do mundo inteiro caiu, mas a do Brasil aumentou, tá? Então, precisamos ter essa postura de tentar resolver o problema, porque não é mais uma questão das futuras gerações, nossos filhos e netos. Nós já estamos sentindo os efeitos, né? Então, o exemplo que eu dei, tem empresa já na região, na área da base florestal, que já sentiu o impacto da redução do IMA nas suas florestas. Para vocês terem uma ideia, a gente sabe que cada 1 grau a mais de temperatura reduz a produtividade da soja em 3,5%, do arroz 7%. A gente não tem dados oficiais do eucalipto, do pinus, da teca, do mogno e de outras culturas. Precisa muita pesquisa, tá? Então, assim, tem jeito? Eu quero acreditar que tenha, porque o mundo vai ficar insuportável. Você imagina você conviver 7 meses do ano, 6 meses do ano, com temperaturas muito altas. O impacto que isso vai ter na saúde humana, na saúde animal. Olha o preço que teve nos últimos 3 semanas do café, porque boa área de plantações foram queimadas ou estoques foram queimadas. Eu posso ter um aumento de tudo, né? Bom, Marcos, é o seguinte, eu estava em cima do que você acabou de falar agora de produtividade do eucalipto, do pino, das florestas plantadas. Nós acabamos de lançar agora o Expedição Silvicultura, é um projeto que nós vamos fazer agora em junho e julho de 2025. Nós vamos percorrer 16 estados, dar 40 mil quilômetros, fazer um levantamento da produtividade das florestas plantadas brasileiras, e seria um grande dado, inclusive, para essa sua análise aí da questão do clima. Espero que esses dados não contribuam também para que as empresas possam melhorar a sua produtividade, saber o que está acontecendo nas várias regiões do país e também para o seu trabalho. Espero que seja, com certeza. Vamos lá.
A Karina Wolff Marx sempre trazendo dados importantes. Precisamos trabalhar com a prevenção e saber agir de forma eficiente quando o problema acontecer. João Pedro Damasceno, bom dia. Ele pergunta se terá certificado. Sim, 15 dias depois do evento, a gente manda o certificado por e-mail que você cadastrou na sua inscrição. O Jairo Marcos Ferão está falando de Itajaí, Santa Catarina. E o pessoal do conteúdo florestal lá de Cuiabá, Mato Grosso, e a Valquíria de Araxá, Minas Gerais. Marcos, nós tivemos problema na nossa internet, nós atrasamos um pouco, estamos já 10 minutos passados do nosso tempo, então eu queria agradecer a sua participação, agradecer a sua palestra, foi muito instrutiva, espero que as pessoas que assistiram tenham absorvido toda essa informação. Depois nós vamos divulgar a sua palestra, vamos fazer entrevista, ou seja, ao longo dos próximos meses, nós vamos divulgar ainda mais o que foi conversado aqui hoje. Então, as suas considerações finais, Marcos. Bom, muito obrigado pelo convite, Paulo. Uma satisfação poder contribuir com essa temática, como eu falei no início. E a ideia é um alerta, né? A gente precisa começar a vencer a inércia, porque a gente está falando não só de impacto em meio ambiente, em saúde, em economia, em todos os segmentos. Então, é fundamental. A premissa com que eu trabalho é que assim, nós temos muitos dados, tá? Esses dados precisam gerar informação que precisa virar conhecimento, que tem que ser compartilhado, e esse conhecimento tem que permitir a criação de ações, porque é só com as ações que a gente vai parar de ficar sentado e assistindo o noticiário de que teve um incêndio aqui, uma inundação ali. É preciso, de novo, vai ser muito difícil evitá-lo, mas é muito fácil reduzir o impacto que eles vão ter. Tá? O meu abraço, um bom dia a todos e uma ótima semana de muito conhecimento. O Gilson Santos está mandando aqui, parabéns pela excelente palestra, Marcos. E é o seguinte, Obrigado. nossa próxima palestrante, a Emi, ela é da 1,5 graus. O nome da empresa foi pensado exatamente nesse aumento da temperatura do aquecimento global. Então, o Marcos saiu, pode deixar aqui, só eu, somente, obrigado. Então, foi pensado exatamente nisso. Então, essa palestra a seguir tem tudo a ver com essa palestra que nós acabamos de fazer agora. Então, fique ligado, porque a Emi já está na linha. Eu vou pedir então, para o nosso diretor rodar a vinheta da nossa próxima palestrante. Roda, Guilherme!